Boa noite, pessoal de casa, me ouvindo? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. Vós, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Jerônimo, São Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, antes da gente dar início à matéria de hoje, vocês viram lá a nossa primeira avaliação, né? Nosso primeiro trabalho, avaliação. Então, eu não sei se vocês se repararam, ele tem 15 questões e o peso das questões é variado. Não tem pergunta que vale 3 pontos, tem pergunta que vale 4 pontos, tem pergunta que vale 8 pontos, 6, por causa da dificuldade da pergunta, né? Então, mas totalizando 100 pontos. Então, como eu disse, as aulas de hoje, as duas ainda é parte do conteúdo que está naquela avaliação. Tá certo? Não está difícil, né? Mas preste atenção no enunciado, preste atenção na pergunta, e o assunto dela está na prova, na apostila. Então, está na apostila aqui. E aí, qualquer dúvida, por exemplo, uma dúvida de entendimento da questão, que te dê uma dúvida, pode mandar lá no privado, que nem você manda no privado, né? Porque o grupo, ele não é um grupo da minha disciplina com a turma de vocês, ele é um grupo da turma de vocês com todos os professores. Se eu ver que a dúvida é pertinente, aí eu dou um jeito de responder ela para todo mundo. Mas eu acredito que não há muita confusão. Então, responda baseado na apostila. Tá bom? Aí, qualquer coisa, podem entrar em contato. Hoje, nós vamos, então, conforme o nosso cronograma, que está no início da apostila, qual que é a carta? No dia 24/9. Segunda Coríntios. Vamos só recapitular um pouquinho que nós vimos na primeira. Porque tudo os estudos bíblicos e tudo mais, foram quantas correspondências aos Coríntios? 5 correspondências. Dessas 5, nós temos a primeira delas. Vamos lembrar que a comunidade de Corinto, Paulo funda essa comunidade, por volta de 52, 54. Dessa fundação, ele sai. Quando retorna, aí há alguns conflitos, ele tenta resolver e envia para eles uma carta. E essa carta, como é chamada primeira? Carta pré-canônica. A carta pré-canônica é uma carta desconhecida. Nós não temos relatos, nós não temos o conteúdo desta carta. Depois, nós temos uma segunda carta. Qual que é essa segunda carta? Que é uma carta canônica, que vem a ser a primeira carta aos Coríntios. Essa que nós temos em nossas Bíblias. A primeira carta aos Coríntios. Depois dessa carta, continua um conflito lá, colocando em evidência algumas questões, e principalmente a autoridade de São Paulo. Ele faz uma visita que não resolve muita coisa. No retorno dessa visita, então, ele escreve uma carta, que é a título que eu levo essa carta, que é chamada de Carta Severa. É um dos nomes, e qual é o outro nome? Carta das Lágrimas.
ou carta severa. Esta carta das lágrimas, alguns exegetas apontam que ela está parte do conteúdo da segunda carta aos Coríntios. Deixa eu só confirmar, mas eu creio que são esses os capítulos. Deixa eu só ver aqui. Isso, do 10 ao 13. Exatamente. Que este conteúdo que está na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 10 ao capítulo 13, é o conteúdo dessa carta citada, que é chamada de carta das lágrimas ou carta severa. Depois, então, nós temos a quarta correspondência. Qual que é? Segundo Coríntios, que é uma carta canônica. Então, nós temos como as cartas canônicas, 1 Coríntios, 2 Coríntios. O que quer dizer canônicas, ou que está no cano? Que está em nossas Bíblias. E a quinta carta, ou cartas, né? Que pode ser uma ou mais de uma, carta ou cartas da coleta, ou da solidariedade. Né? Que essas cartas, aí nós vamos ver que são as instruções. Então, se eu perguntar, nessa prova eu não fiz essa pergunta, mas na próxima, se eu perguntar para vocês, quantas correspondências nós temos de São Paulo aos Coríntios? Quantas correspondências? 5. Agora, se eu perguntar quantas cartas canônicas nós temos aos Coríntios, 2. Conseguiram compreender isso aqui? Tranquilo? Então, dentro dessas duas cartas, há algumas evidências de que essas cartas aqui podem estar presentes de alguma forma. Essa aqui nem tanto, porque a primeira Coríntios cita ela, que já havia sido enviado uma carta, mas não se sabe bem onde está. Essa é toda a problemática. Corinto é uma comunidade que trouxe muitos problemas a São Paulo. Especialmente, e não é por menos, uma cidade bem diversificada, pluralista na sua questão cultural, religiosa. Então, é evidente que a partir do momento em que se anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, em confronto com as realidades, isso ia ter aos seus efeitos. Mas vamos então lá para a segunda carta. Que está na página, final da página 70. Nós não vamos se deter à leitura, né? Como eu já disse, nós vamos dar mais ênfase à estrutura da carta, porque a todos esses textos vocês leiam depois. Mas, de qualquer forma, quanto à autenticidade da primeira carta, nós vimos algumas questões. Também na segunda carta, são levantados alguns problemas sobre a autenticidade dessa carta, mas nada relevante para não a considerá-la legítima de forma. Então, o resumo dessas duas páginas aqui é mais ou menos isso. Então, não tem nada de relevante que possa dizer que é uma carta, ela não seja autêntica. Lembram que nós vamos, acho que, encerrar o nosso conteúdo, esse conteúdo da prova, com a 7, não vai faltar uma ainda, das cartas. Não vai faltar ainda 3 cartas, na verdade, né? São 3 cartas ainda, das 7 autênticas. Mas, então, quanto à segunda carta, alguns documentos, já logo no início da igreja, já citam esta carta como autêntica de Paulo. E aí nós não temos muita controvérsia em relação a isso. Podemos ir lá para a página, que daí a gente entra mais diretamente ao assunto que eu quero colocar a vocês, que é lá na página 77. Isso que está antes é muito importante a leitura de vocês, né? Mas vamos à estrutura e à teologia da carta, que é mais necessária agora. Quantos capítulos tem a carta aos Coríntios?
Alguém falou aí? Não entendi? 13. 13 capítulos, a carta aos Coríntios. E essa questão dessa divisão dos capítulos, ela fica mais evidente em que, na sua colocação dentro do cânone. É interessante quando a gente olhar essas... Por que Mateus vem primeiro do que Marcos, sendo que Mateus é mais antigo? Então, são as questões que, quando se elaborou, buscou alguns critérios. Por exemplo, acreditava-se que Mateus era mais antigo do que Marcos. Inclusive, de que Marcos era como se fosse um resumo de Mateus. Aí, com os estudos, especialmente a partir do século XIX, do século XVII, e se intensificou no século XVIII e XIX, analisando as estruturas da carta, a língua e os processos todos, foi se percebendo que não. Marcos é o decorrer. Mas Marcos não é o texto primitivo. Há um outro texto que é anterior a Marcos. Não se tem ele, que é o Mateus aramaico. Mas não, quem aqui já fez Mateus, Marcos sinóticos? Sinóticos só a turma que está terminando, né? Então, né, a outra turma vai ver isso o ano que vem. Mas, então, dentro disso, dentro dessa questão dos textos, nós percebemos isso. Quanto aos profetas maiores e menores, também é o mesmo critério de tamanho de texto. Quanto às cartas, a colocação, também se usou isso. Então, depois, com o tempo, muito tempo depois, que foi se estudando as cartas e suas partes, e foram percebendo essas, tanto que Hebreus caiu fora como carta de Paulo. Ela é um texto canônico, ela é uma carta que faz parte, mas a autoria dela ninguém mais atribui ela a Paulo. Então, isso é referente aos estudos exegéticos, especialmente, que analisa e determina essas coisas. Mas vamos lá, então, para a página 77, para a gente ver a estrutura da carta. Por que é importante ver a estrutura? E qual que é uma das questões interessantes aqui na segunda carta aos Coríntios? Que essa estrutura da segunda carta, ela não tem muita ligação, porque ela um determinado assunto ele é interrompido por outro assunto que daí é retomado mais à frente. Então, aí é onde que se tem que ela não é uma carta escrita do começo ao fim, mas ela foi uma carta juntando cartas. Por isso que fortalece a teoria de que a carta das lágrimas é esta parte. Outra questão que nós vamos ver aqui, os capítulos 8 e 9. Parece uma repetição de um assunto, tanto que dá no 8 e no 9. Né? Então, são assuntos que levam a colocar essa possibilidade de uma junção de retalhos de cartas, ou bilhetes, correspondências, formando uma única carta. Tá certo? Isso é novidade para nós? Não. Nós vimos isso em muitos outros livros. Por exemplo, um dos que eu gosto de citar, Deuteronômio. Deuteronômio foi escrito assim. A parte central, mais antiga, foi colocada aqui e aqui, mais nova, e bem mais nova o início e o final. Então, nós temos 3 épocas do livro de Deuteronômio, sendo que o central, o livro da lei, é a parte central. Se eu não me engano, do 12 ao 26. Mas o início e o final é muito mais recente. Recente, então, eu li o texto bíblico, né? Está há muitos, que é o texto do Antigo Testamento, e bem antes do final dos textos canônicos. Mas Deuteronômio não é sempre o texto. Não são. Último capítulo de João. Alguns enxergos dentro de Mateus. O livro do profeta Isaías, que nós vimos semestre passado. Então, isso é muito comum. E a autoridade, a autenticidade, como livro canônico, como palavra de Deus, isso ninguém duvida. A questão é só
de dar um valor e um entendimento melhor à realidade. Lembra aquela questão que eu falei para vocês sobre Pedro, sobre a carta de São Tiago e São Paulo? A graça, as obras, são contextos diferentes. Isso é importante para poder compreender e ninguém colocar um contra o outro, né? Dizendo que são oposições. Mas vamos lá nessa estrutura da carta. Dentro dos elementos da carta, digamos, ela está extremamente em perfeição com a forma com que Paulo escreve. Vimos também de que não necessariamente, provavelmente isso não foi, Paulo quem as redigiu, mas ele as ditou, né, para que seu secretário, Silas Silvano, a redigisse, e ele assinava. Então, isso também nós temos ali. Então, a apostila na página 77, de um lado, e a Bíblia Sagrada de outro. Nós temos, num primeiro momento, o quê? O interessamento, os remetentes, os destinatários e a saudação, que é muito própria de São Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo, o quê? Qual que é como que ele se define? Apóstolo. E por que vocês acham que dá essa definição bem clara aqui? Porque dentro do conjunto da carta, uma das coisas que é colocada em dúvida é a autenticidade do apostolado de Paulo. Se Paulo é mesmo apóstolo. Então, já no início. Ele é um apóstolo, porque ele é diretamente ligado a Cristo, mesmo que não conviveu com Cristo. Mas qual que é as duas colunas da igreja? Pedro e Paulo. Então não é Pedro e João, Pedro ou Tiago, mas Pedro e Paulo. Olha a importância de São Paulo para a igreja nascente. Nós temos aqui Pedro, a figura central, digamos, o primado foi dado, mas nós temos junto com que enquanto Jesus estava na terra, ele estava ocupado com outras coisas, ou que indica que ele fazia parte do sinédrio que condenou Jesus, e logo após foi um dos principais perseguidores, nós vimos nas primeiras aulas, mas ele vai se tornar uma grande referência de evangelização. Aonde se concentrou inicialmente a evangelização de Jesus? Na terra, naquele espaço. E Paulo é chamado de os apóstolos dos gentios, né? Quer dizer, dos pagãos. Foi o anúncio. E qual que é a outra imensa contribuição de São Paulo para a igreja nascente? Estava se estruturando o conteúdo de suas cartas também teológicas. E a inteligência, a sabedoria e toda a imersão cultural que São Paulo tinha favoreceu muito isso. Porque os discípulos de Jesus eram pessoas muito simples. Não tinha muita habilidades, especialmente para escrita. Nós podemos olhar as cartas, o Evangelho, tanto o Evangelho de Marcos, que é um ditado, o Evangelho de Marcos, ele é a catequese de Pedro, olhar até mesmo o próprio João. Se olhar o texto de João, o Evangelho de João, ele não é muito difícil você aprender a ler ele na língua original grega, porque não tem, o vocabulário é bem mais diferente de Lucas. Lucas acompanha quem? Paulo. Lucas acompanha Paulo. E aí, por que será que ele acompanha Paulo? Diz que Paulo era um homem doente. Então, Lucas é o quê? Médico. Então, acompanha ele. Mas vamos lá. Então, nós temos esse endereçamento a quem é destinada a carta, os remetentes, destinatários e a saudação. Depois disso, nós temos ali no capítulo 3,
desculpa, capítulo 1, versículo 3 até o 11. Bendição ao Deus das misericórdias e Pai de todas consolação. Esse texto é bem conhecido, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que acham em alguma tribulação, por meio da consolação com a qual nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que bonito, né? Que bonito para os momentos de tribulação, ou que alguém a gente conheça, que está. Esse capítulo 1, do versículo do 3 ao 11. Então, nós temos numa primeira parte, do versículo 3 até o 7, a consolação recebida nas provas apostólicas, e depois a libertação de uma tribulação mortal na Ásia, que vem narrando, então, o texto. Aí nós vamos, depois dessa introdução, para a primeira parte da carta. Lembram que lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, uma boa parte da carta é para responder as perguntas que veio de Corinto para Paulo, e ele vai dar as respostas. Então, vamos ver agora aqui, na segunda, como isso se coloca. No capítulo 1, versículo 12, até o 7,16, como nos indica a apostila, nós temos a chamada primeira parte da carta, que é a apologia do... O que significa a palavra apologia? E a gente pode dar uma tradução para ela como defesa, né? Defesa do apostolado. Então, primeiro, do versículo 2 até o capítulo 12, 13, tem a autodefesa sobre a visita não acontecida. Não sei se vocês lembram na semana passada, em que há uma menção, se vocês se recordam lá no material da primeira, de não se menciona uma visita. Nós não temos nas visitas. Quantas visitas missionárias que é narrado pelos Atos dos Apóstolos? Missionárias. Vocês lembram? Quantas missões ou viagens, viagens missionárias? Missionárias, chamadas missionárias 3. Aí tem a última, que é a que ele vai morrer. São 4 viagens. São 4. Mas aí condiciona que 3 era essa. E a última é a que ele vai para Roma, como que para o martírio, né? Como prisioneiro para o martírio. Então, tem uma primeira viagem, e aí tem a segunda, narrada em Atos dos Apóstolos. Mas na da primeira carta aos Coríntios, faz menção a uma visita que não é nenhuma das duas. Depois vocês recordam lá no material da aula passada. Então, essa menção, que é feita uma menção, mas parece que houve essa visita, mas não tem registro, então ela é considerada, entre aspas, como uma visita intermediária, mas não é mencionada, não faz parte dessas viagens, e por isso, então, que aqui no texto, que é colocado, né, autodefesa sobre a visita não acontecida, né, porque não tem essa menção. Então, essa possibilidade dessa visita ter acontecido entre essas duas, né, no entanto, não se sabe, não se fala. Então, a consciência de Paulo é pura, não leviana e sem fingimento. Então, lendo a carta, vocês vão perceber que é feita acusações colocando em xeque a autoridade de Paulo. Paulo funda a comunidade. Então, essa é uma comunidade que ele fundou. Ele funda a comunidade, mas a sua autoridade é posta em xeque. E aí, no capítulo 2, versículo de 1 ao 13, vem as razões para a carta entre lágrimas, cartas lágrimas entre lágrimas, né? Então, vamos dar uma olhadinha ali, capítulo 1,
ao versículo 13, que vem falar então desta viagem que não foi realizada, apesar da menção da viagem. Por mim, decidi não voltar com tristeza para junto de vós. Pois se eu vos entristeço, quem então me alegra, senão aquele que foi entristecido por mim? Escrevi isto exatamente para que, na minha chegada, não me causem tristeza aqueles que deveriam me alegrar. E quanto a vós, estou convicto de que minha alegria é a alegria de todos vós. Com efeito, foi em muita tribulação e angústia de coração que vos escrevi, em meio a muitas lágrimas, não para ficardes tristes, mas para que conheceis o imenso amor que tenho por vós. Então, olha o relato daquele que dedicou à formação da comunidade, aí vem sendo colocado, e por que colocado em xeque a sua autoridade? Devido a tudo, era um perseguidor, um judeu que perseguia, que estava defendendo por um lado, aí defendendo algumas coisas que aqueles que eram judeus e que haviam se convertido ao cristianismo, eles não concordavam. Então, foi crescendo uma certa desconfiança em torno da figura de Paulo, e isso levou a muito descontentamento, né? Até a ponto de ser necessário tomar algumas decisões e que vão ser tomadas, nós vamos ver mais à frente aqui da carta. Com efeito, foi muita tribulação, versículo 4, e angústia de coração que vos escrevi, em meio a muitas lágrimas, não para ficardes tristes, mas para que conheceis o imenso amor que tenho por vós. E se alguém causou tristeza, não causou a mim somente, mas em parte, sem exagerar, a todos vós. Para esse tal, basta a repreensão por parte da maioria. Qual que é, então, o conselho que Paulo dá àquele que causou essa tristeza? Que seja punido, repreendido. Para esse tal, basta a repressão por parte da lei. Agora, pelo contrário, é melhor que perdoeis e consoleis para que não venha consumir-se de tristeza. Então, por isso, eu exorto a confirmar o vosso amor com ele. Com efeito, foi também por isso que vos escrevi, para saber que sois comprovados, se sois obedientes em tudo. A quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Se tive alguma coisa a perdoar, já perdoei. E assim procedi por causa de vós na presença de Cristo, para que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos suas intenções. Então, Paulo orienta que seja feita uma repreensão, mas que perdoe aquele irmão. Que da parte dele, se tivesse alguma coisa a perdoar, já estava perdoado. Mas há esses conflitos. Então, a visita de Paulo à comunidade vai resolver os conflitos, não surtiu um defeito, está aqui. Mas a carta, sim. Então, a carta, entre lágrimas das lágrimas, essa surtiu seu efeito. E a partir do pedido feito na carta, as pessoas da comunidade, os cristãos da comunidade, então, retomam aquilo que era necessário e passam a viver de acordo com o que Paulo orienta. Depois, na própria segunda carta, ele vai dizer isso, e daí, dando sequência, nós temos no capítulo 2, versículo de 14, até o capítulo 4, versículo 6, então uma grande parte da carta, a grandeza do apostolado da nova aliança. Então, aí vem tratando, primeiro ponto, do apostolado, uma participação no triunfo de Cristo. Então, o que é muito importante isso na teologia de Paulo? E nós vamos ver quem está acima de tudo? Cristo. Lembra que nós vimos? Uns dizem que é discípulo de Paulo, outro que é de Apolo, outro
Mas de quem que é que somos discípulos? De Cristo. Então, é de Cristo. Né? Então, esse reforço na participação e no triunfo a Cristo, ela é reforçada sempre na carta. A Igreja de Corinto, uma carta de Cristo, escrita com o Espírito, ele chama, é um dos títulos dado, né, na carta, nessa segunda carta, capítulo 3, versículo 16, 3 do 1 ao 6, melhor dizendo. Porventura começamos de novo a recomendar-nos, ou acaso precisamos, como certas pessoas, de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Vós que sois a nossa carta. Então, quer dizer, precisa de cartas de recomendação? É vocês que são a nossa carta. Quer dizer, a sua vida, vivendo como cristão, é a carta de recomendação. Olha que bonito isso. Não é verdade? O que é mais bonito para mostrar que você é um cristão? É viver como um cristão. O que isso nos recorda? Atos dos Apóstolos. Não é? Vejam como eles se amam. Vejam como... Então, não era uma questão de dizer. Era a vida, era a vivência que mostra algo diferente. E é aquilo que eu gosto de sempre retomar, quando a gente vai ver isso, olhando a realidade de um país em que a grande maioria é cristã, seja católico ou protestante, evangélico, enfim, condiz com a vida de um cristão. A realidade do nosso país condiz com a realidade de um cristão. Então, no que está errado? Tem alguma coisa errada. Não é? A grande maioria nós somos cristãos. Católicos, protestantes, evangélicos, neopentecostais, isso tudo é diferente uma coisa da outra. Então, mas e daí? Então, isso é importante. Fique Paulo nos alerta aqui. Então, o que é a carta de Cristo? É que é um dos títulos dados à igreja. Carta de Cristo. Então, é conhecido que sois uma carta de Cristo, redigida por nosso intermédio, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Olha que bonito. Então, aonde que está redigido a carta de Cristo? Ou deve estar no meu coração, na minha vida. Eu tenho que expor isso. Certo? Depois nós temos aí no capítulo 3, versículos 7 ao 18, o ministério de Paulo e o ministério de Moisés. Então, 3:7. Se o ministério da morte gravado em pedras com letras foi cercado de tantas glórias que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Se com efeito o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério da justificação. E aqui ele vai descendo, então, esse comparativo, né, evidenciando o quê? A luz de Jesus enviada pelo Espírito. E isso faz vivificar aquilo que parecia mortificar. Qual que é o contexto? Isso é importante a gente colocar. Diante de uma tendência judaizante de querer tornar a religião judaica o que é o cristianismo. Então, é preciso trazer à tona. Aquilo foi daquele jeito porque tinha que ser daquela forma. Mas agora, não. Agora, vamos... Então, todas essas coisas estão em volta de várias culturas. Então, nós já falamos aqui, mas só para reforçar e entender. O que está em jogo aqui? 3 culturas principais. Quais?
a grega, qual mais? Hebraica e o latim, que é, vocês falaram aí, a cultura imposta, a religião oficial do povo e o império que dominava. Então, podemos dizer uma língua religiosa, uma língua cultural e uma língua política e jurídica. Então, isso tudo. E qual era a outra língua que o povo falava? Que a grande maioria falava? Originária dessa? Ou junto com essa? O aramaico. Então, não era... Isso é o contexto que nós estamos falando aqui das proximidades da Terra Santa. Quando isso se amplia, aí é muito mais coisas. Então, todas essas realidades conjugadas, era preciso dar uma resposta que atendia a tudo. Vamos estabelecer alguma coisa, vamos, por exemplo, pensar em nossas paróquias. Vamos lá. Não, o São João Batista começa, não, nós vamos ter que decidir tal coisa, aí quem que é lá do São Benedito não concorda. Não, o que nos une? É Cristo. As nossas diferenças, vamos viver. É igual para mim, o grande problema da questão quando se fala em comunismo. Não é rezar, porque nós estamos pensando as coisas de fé diferente. Mas é o que nos une? Por exemplo, o desejo pela paz. Isso eu acho que é comum a todo mundo. Então é isso que nós somos. Então é isso que nós vamos trabalhar junto. Agora, o nosso rito, a nossa liturgia, a nossa fé é diferente. Não tem como a gente ouvir, tá? Porque é diferente. Mas aqui nós vamos ver pessoas que eram judeus e aderiram ao cristianismo, pagãos, outras denominações, outras religiões, outras formas de pensar, até mesmo dentro dos judeus, quantos grupos que se dividem? Fariseus, essênios, saduceus, herodianos, zelotas, que se dividem só aqui, pagãos, então nós temos uma infinidade de pensamentos. Então, o que disso tudo aqui, mas o que está agora? É Cristo. Então, é Cristo que nós vamos olhar. E aí, essas diferenças nós vamos ter que superar. Depois, Paulo, servo dos coríntios, por causa... Está na apostila? Por causa de Cristo. Então, ele se coloca como servo por causa de Cristo. O próximo paradoxo da vida apostólica, morte e vida, aí vem essa situação, né? Morte para dar a vida, e aí vem seguindo o contexto, o ministério da reconciliação baseado na caridade. Então, lá no capítulo 5, podemos pegar o 5, versículo 11, só para a gente começar a ver. Conscientes do temor do Senhor, procuramos convencer as pessoas. Somos bem conhecidos por Deus e espero que sejamos conhecidos também por vossas consciências. Não estamos de novo a recomendar-vos, mas apenas nos damos ocasião de vos gloriardes a nosso respeito, para que tenhais o que dizer àqueles que se gloriam na aparência e não no coração. Olha como a profundidade da segunda carta, ao tocar essa questão própria do coração. Então, o que vem aqui colocando como o coração? Ou seja, aquilo que de fato eu sou. Porque aparentemente eu posso representar. Apesar que eu aqui dificilmente consegui representar 24 horas por dia, né? Mas é uma tentativa. Às vezes a gente conhece as pessoas, muito superficial, muito pouco, mas a convivência vai nos mostrando quem é quem. Mas, de qualquer forma, o que ele está querendo exaltar aqui? O coração. Nós precisamos ser cartas de Cristo, não escritas com tinta em papel, mas pelo Espírito em nossos corações.
E aqui, retomando a consciência, não estamos de novo a recomendar-nos, mas apenas vos damos ocasião de gloriar-vos a nosso respeito, para que tenhais o que dizer àqueles que se gloriam na aparência e não no coração. E aqui já vem também chamando a atenção para conflitos internos da comunidade. Se acaso estiveres fora de nós, foi para Deus. Se não, portanto, com moderação, é para vós. O amor de Cristo nos impele a isso, a considerarmos um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E depois Paulo vai dizer mais à frente, né, outra carta, já não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, vem descendo toda essa carta. Capítulo 6 inicia com a glória do sofrimento apostólico, e aí vai seguindo o texto. Somos ministros de Deus e recomendados pela perseverança da tribulação. Então, a tribulação que vivia a comunidade de Corinto, ele é colocado como um ponto importante aqui, dentro da carta, a se analisar. Primeiro, a partir do exemplo do apóstolo e da sua autoridade apostólica, que isso é um dos motivos principais da carta, para deixar, mas olhar que toda tribulação ela é superada quando se une a quem? A Cristo. Então, a minha diferença, seja qual for, de idade, de cor, de infinitos motivos, elas todas são superadas, essas tribulações, quando estamos unidos a Cristo. E isso é muito claro. Então, Paulo vai colocar que ele, o apóstolo de Cristo, por vontade de Cristo, ele se torna servo do povo de Corinto. E servo do povo de Corinto, então, ele vem mostrando que a sua vida, a sua missão, então, está justamente para a comunidade. Então, o desejo dele de que a comunidade se fortaleça é muito grande. E aí, essa outra parte, encerrando, essa primeira parte, apelo e exortação à igreja, tempo, povo e família, dilatai os vossos corações, lá no capítulo 6, versículo 11, 6:11. Ó Coríntios, nossa boca abriu-se para vos falar, nosso coração dilatou-se. Não é em nós que falta lugar para vós, mas em vós mesmos. Como filhos vos falo, em retribuição a nós, dilatai vós também nos vossos corações. Então, no coração que emana de Cristo, o apóstolo, imbuído deste amor por todos, e nunca deixou de amar a comunidade, mas a comunidade o deixa, então ele exorta para que a comunidade retorne a esse amor. E isso só é possível a partir do momento em que se coloca Cristo como o centro verdadeiro do seu devido lugar em nossas vidas. Aí vem o resultado, o retorno de Tito e a consolação, então, que se entende que Tito vai, leva a carta, e ao retornar, ele está, então, trazendo esses resultados, né? Capítulo 7, versículo 5. Com efeito, tendo chegado à Macedônia, não tivemos sossego, pelo contrário, sofremos todo tipo de tribulação. Por fora, lutas, por dentro, temores. Lutas exteriores e por dentro, temores. Então, a tristeza que leva ao arrependimento é colocado a partir do versículo 8. E deste arrependimento, então, nós temos aqui este encerramento contando esses resultados que foram
trazidos, né, por Tito. Aí nós vamos para a segunda parte, que compreende os chamados capítulos da coleta para Jerusalém. São quantos capítulos estão aí? Capítulo 8 e o capítulo 9. Então, no capítulo 8 e no capítulo 9, aquilo que eu falei para vocês, parece que são dois relatos. Tem os mesmos dados, então parecendo que são dois bilhetes separados que foram unificados aqui na carta. Então, o capítulo 8, versículo 1 ao 6, a Macedônia se torna modelo para os coríntios. Por quê? A adesão, aquilo que Tessalônica vai se tornar um modelo para aquelas comunidades em torno, então Macedônia vai se tornar o modelo a Corinto. E este modelo, justamente porque todas as tribulações que os coríntios estão vivendo é devido à falta daquilo, de observar aquilo que os macedônios não deixaram de observar. No capítulo 8, 7 a 15, a sinceridade da caridade dos coríntios. Então, nós temos a coleta é a ocasião para a prova da caridade. Né? E aqui, a gente tem que tomar cuidado, que alguns irmãos nossos aí, fundamento, então, quem mais dá, mais vai ter, mas tem que dar com fé. E aí, como que eu justifico quando eu não consigo aquilo que eu peço? Como que se justifica muitas vezes? É porque você não teve fé suficiente. Por isso que você não recebeu o que pediu. Então, aí é complicado, né? Mas nós temos que ter o cuidado justamente por isso. Né? Está escrito. Mas como que se interpreta? A caridade do coração é aquilo que você dá sem a intenção da retribuição. Então, é muito mais fácil você falar, dependendo da situação, que não é uma caridade, é uma, como que a gente chama isso? Uma propaganda é eu dou dinheiro para ser divulgado. Né? Então, é um patrocínio. É um patrocínio. Então, isso é uma coisa diferenciada. Porque o que eu quero alertar? Isso acontece muito. E às vezes a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. Eu dou com uma mão, aí já estou com a outra querendo uma retribuição de outra forma. E vocês, aqui, que vivem em pastoral, sabem disso. Às vezes as pessoas mais difíceis para a gente lidar em paróquia é com quem é enganjado na pastoral, que é privilégio das quais não se tem como. Ah, padre, eu quero ser batista, não sei o que, lá na fazenda, ou lá na chácara. Não pode. Não, mas eu ajudo tanto a paróquia, não sei o que faz e tal. Então, isso aí não é caridade. Então, o que Paulo quer alertar? Isso acontecia já nesse tempo. Então, a caridade é feito coração, fé, sem querer retribuição. É lógico que naquilo que eu vou precisar, eu vou, mas não é porque eu ajudo com tanto que eu vou, porque eu estou querendo mesmo. Como qualquer cristão pode pedir, eu também estou pedindo. Mas isso são questões meio complicadas. Capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Certamente conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Se quiserem, quem tem Bíblia e puder grifar esse versículo, é interessante. Porque aqui nós temos, então, um princípio cristológico. Que Cristo, sendo Deus, rico como era, o que ele fez? Se tornou pobre por causa de nós. Então, um princípio cristológico. E o outro princípio prático, boa intenção e execução. Esse número 7 aí está sobrando. Pode riscar ele. A apresentação dos encarregados da coleta e depois, a parte do capítulo 9, a Caia não pode decepcionar.
E aí vem as motivações para a exaltação à generosidade, seguindo essa estrutura, e que nós chegamos, então, na terceira parte. Polêmica contra os superapóstolos judaizantes e a apostologia pessoal. Então, aqui vem uma série de controvérsias, dentro do capítulo 10, que Paulo vai defender o seu ministério, e com essa defesa ele vai colocar como não é um covarde, de forma alguma, é acusação de fraqueza na presença da severidade da ausência. Então, ele vai fazer a sua defesa, sua apologia, podemos dizer. Corinto é o seu campo de missão e é uma das comunidades que vai dar mais trabalho a São Paulo. E um orgulho paradoxal de olhar-se no Senhor. E nós temos aí a questão, logo depois do capítulo 11, a autenticidade do ministério de Paulo. E aqui, retornando, vamos fazer um intervalo, a gente encerra, eu vou dar a segunda aula hoje, a gente encerra essa parte e a carta de Filemão é 20 minutinhos, aí a gente continua, tá certo? Então vamos para o intervalo, até daqui a pouquinho. Pessoal, vamos retornar? Todos aí? Mas as primeiras semanas normalmente é assim, né? Marcelo. Pessoal, então vamos terminar. Então, diante dessa questão em que Paulo vai fazer sua defesa e colocar sobre os desatinos, Paulo como guardião da esposa de Cristo. Quem é a esposa de Cristo? A igreja, isso. Paulo não é inferior aos superapóstolos, a gratuidade de pregação do evangelho. E vem toda essa questão, nós não vamos ver detalhado aqui. Encerra, então, com o ministério em Corinto e o final da carta, que é o convite à alegria e à consolação, as saudações e a solene saudação final. Então, capítulo 13, versículo 11. 13, versículo 11. Enfim, irmãos, alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, tende o mesmo pensar, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Versículo 12. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo, todos os santos nos salvam. E o versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós. Ósculo é beijo. A palavra, essa é uma palavra latina. Os é boca. Paulo se declarava apóstolo? Apóstolo. Lá no início da carta. Porque parece que eu li em algum lugar na apostila que já tinha os apóstolos, eram os 12, e eu entendia que ele não se considerava. Ele sempre se colocou dizendo que
Aqueles que estavam, os apóstolos, e ele, outro apóstolo. O apostolado dele é diferente. Porque ele não é daqueles 12. Mas ele se torna um deles, tanto que ele se torna uma das colunas. Né? Que ele era apóstolo. Então, a escolha dele não foi, o chamado dele não foi como outros chamados. Foi muito claro, né, que ele é apóstolo. Por isso que ele vai a abertura da carta, no início da carta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então, não é ele que declara, é o próprio Deus que o revela para o apóstolo. Então, apóstolo por vontade de Deus. Dentro dessa só para a gente encerrar, a teologia, nós vamos ter os assuntos relacionados ao apostolado de Paulo. A teologia das coletas, tem uma questão na prova lá que é referente a essa, teologia das coletas. Nós temos também a questão sobre a igreja, a segunda carta aos Coríntios, página 81. Possui vários apelativos para a igreja, essa também é uma pergunta que está lá no dicionário. A reconciliação e a consolação, a segunda carta aos Coríntios pode ser considerada, como fez o Cardeal Martini, Carlo Maria Martini, se não me engano o nome dele. Então, ele é um grande exegeta, e aí ele, nos seus comentários, ele fala que a segunda carta aos Coríntios pode ser considerada como a carta do sofrimento no ministério apostólico. E assim, a gente encerra essa carta, vendo então essas questões. Primeiras, as questões colocadas, que ela difere bastante, então, da primeira carta. Ele vai se defender daquelas questões que foram colocadas, tentando diminuir, e ele tendo plena a consciência de quem ele é. A questão das coletas, os 2 capítulos referentes às coletas, e essa terceira parte sobre essas polêmicas em torno do ministério paulino, em que ele também faz as suas defesas. E assim a gente encerra a segunda carta e passamos para qual carta agora? Nós vamos ver mais à frente. Aí, qual que é a questão? Acho que é na segunda carta mesmo, né? Que é eu só não sei se afirmar agora, né? É justamente nessa questão de demonstrar que, diante daquilo que ele parecia fraco, que é aqui na segunda carta. Só não sei agora a citação, depois eu encontro para você. Diante daquilo que parecia ser a fraqueza, na verdade era a sua grande força. Então, daquilo em que era acusado, isso, uma das coisas assim, que sempre me chamou a atenção, especialmente para os estudos bíblicos, é justamente ver que todos os percalços que passavam os personagens do Bíblia que a gente vê são coisas que nós também passamos. Olha a história dos profetas que nós vimos no semestre passado, né? Como que isso impacta diretamente muita coisa na nossa vida. E nos é como exemplo mesmo, né? Então, no que a gente parece ser fraco? Talvez naquilo que parece ser fraco é onde nós estamos sendo mais forte. Por quê? Que se fosse outra condição, não suportaria aquilo que estamos suportando. Aqui nós tivemos, por exemplo, situações de alguns seminaristas e conseminaristas que passou problemas familiares, conciliar isso aqui, e a gente olhava assim, né? Que força para resistir aquilo. Então, essas questões, aí eu olho, olha o exemplo de Paulo, olha a pequenez de Maria diante da grande missão, né? Olha tantos e tantos os santos, né, ao longo da vida. Então, isso tudo nos mostra que, diante daquilo que parece e que pode ser a nossa fraqueza, não. É a força que estava ali resistindo para lutar para ali e continuar.
Então, isso é muito importante, a gente olhar por esse lado, né? Como que a força, falei aqui agora, em Cristo, me ajuda a vencer as tribulações. Os estudos bíblicos, eles não devem ser verificar somente na parte científica, né? Igual, ele precisa ter uma aplicabilidade para a nossa vida, tanto espiritual como prática, né? E a palavra de Deus nos ilumina isso. Vamos então para a nossa próxima carta, que parece mais um bilhete, né? Qual é o tamanho dela? Pode dizer, um capítulo, mas quantos, na verdade, ela é um capítulo só. Quantos versículos? 25. Então, são 25 versículos só, né? Então, esta carta, como ela é uma joia, podemos dizer, do tesouro paulino. A autenticidade dela nunca foi questionada seriamente por aqueles que declaram que Colossenses é deuterocanônica. Então, esta carta não temos problemas ao longo dos séculos com a autenticidade dela. Então, é verdade que o escritor posterior pode ter criado o contexto de Colossenses com base em Filemon. Na tradição, a carta é citada por Tertuliano, é testemunhada no Cano de Marcião e do Código Muriatano, que nós já vimos, que é onde do segundo século. Então, essa carta não tem muitos problemas. A carta, não obstante a sua exiguidade, é um belo testemunho do uso da retórica greco-romana. Então, o que é essa retórica greco-romana? Nós vamos ver mais à frente os elementos, que nós chamamos, podemos dizer, de oposições. Por Paulo, da compreensão da igreja primitiva sobre a escravidão e a profundidade dos sentimentos paulinos. Então, nós vamos ter como tema central desta carta, qual a questão? A escravidão. Então, nós vamos ver aqui que este tema da escravidão, e vamos ver então como que ele se desenrola. Do ponto de vista literário, talvez seja, pela sua brevidade, é o escrito paulino de melhor qualidade. É composto em prosa rítmica e pleno de paralelismo e antíteses. Vale lembrar que o que nós estamos falando, isso acontece especialmente na sua língua original. Tradicionalmente, a prisão de onde Paulo escreveu a carta era localizada em Roma, mas, dadas as distâncias entre Colossas e Roma, é difícil pensar que Onésio tenha conseguido fugir tão distante e que Paulo planeje tão naturalmente uma visita a Filemon em breve. Então, as mesmas dificuldades se colocam em relação à prisão de Cesareia Marítima. Tudo leva a crer, portanto, que a prisão de onde Paulo escreve a carta seja em Éfeso. Esta hipótese foi levantada pela primeira vez por Denziman em 1909 e tem consenso da maioria dos estudiosos de que esta prisão, então, é lá em Éfeso. Apesar de que, vocês pegaram a apostila lá no final daquele anexo, em que traz o local de onde foi escrita a carta, página 131 da apostila. Que a carta foi escrita em Roma. Então, é a questão da controvérsia. Onde que era a prisão? Prisão em Roma. Mas, devido às circunstâncias, às distâncias e tudo mais,
levantou-se a hipótese em que essa prisão, na verdade, de onde foi escrito esta carta, não que esta prisão é em Éfeso. Então, o contexto da carta, né? em sua plenitude. A estrutura da carta. É importante perceber, como elementos típicos da epistolografia, que o que antecede, né? Prescrito. Agradecimento do corpo epistolar e o que vem depois, o pós-escrito, são postos numa perspectiva retórica. Assim, revela-se o gênio persuasivo de Paulo com o objetivo de convencer a Filemon a realizar o seu pedido. Vamos então ver a carta, já que ela é curtinha. Então vamos ler ela rapidinho e assim a gente possa ver o restante da apostila. Paulo, prisioneiro do Cristo Jesus. Então Paulo está... Como que se chama essas cartas? Cartas da prisão. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso colaborador, a irmã Ápia e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne em tua casa, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou continuamente graças a meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações. Ouço falar do teu amor e da fé que tens no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Que a comunhão de tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que há entre nós por Cristo. De fato, tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, porque por ti, irmão, foi reconfortado o coração dos santos. Quem são os santos? Como está a tradução de vocês? É santos também? Todo mundo? Qual outra tradução que poderia... A minha irmã. Colocar? A minha irmã. Os apóstolos. No coração dos cristãos da comunidade. Por isso, embora em Cristo eu tenha grande liberdade para te ordenar o que deves fazer, prefiro apelar ao teu amor. Eu, Paulo, na condição de idoso e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor de meu filho Onésimo, a quem gerei na prisão. Outrora ele te foi inútil, mas agora ele é útil a ti e a mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é o meu próprio coração. Gostaria de retê-lo junto de mim, para que, em teu lugar, ele me servisse enquanto carrego estas correntes por causa do Evangelho. Não quis, porém, fazer nada sem o teu acordo, para que o teu benefício não pareça forçado, e sim espontâneo. Talvez Onésimo tenha se afastado de ti por algum tempo, precisamente para que o recebas de volta para sempre. Agora não mais como escravo, mas muito mais do que isto, como irmão querido, especialmente por mim e muito mais por ti, tanto na carne como no Senhor. Se, pois, me tens como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, o escrevo de próprio punho. Sou eu que pagarei. Isto para não te dizer que tu também tens uma dívida para comigo, a tua própria pessoa. Sim, irmão, que eu tire algum proveito de ti no Senhor, reconforta-me em Cristo. Escrevo-te contando com a tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, pois espero que, graças às vossas orações, vos serei restituído. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te salva. Igualmente Marcos,
Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Então, Paulo, ele vai exortar, ele vai pedir para que Filemão, ele receba novamente o seu escravo que foi embora. Mas não agora como escravo, mas como um irmão. Então, dentro desses 25 versículos, nós temos esta exortação inicial, o propósito, que é a súplica por Onésio, aí vem as argumentações, a utilidade de Onésio para Filemão, a utilidade de Onésio para Paulo, a nova condição de Onésio, que agora ele não é mais um escravo, e sim agora ele é um irmão deles, de Paulo, de Filemão, ou seja, que fazem parte. A garantia dada por Paulo, qual é a garantia que Paulo deu? De que ele vai pagar, né? Que ele vai pagar a dívida. A retomada da temática e louvor e, por fim, as recomendações, notícias pessoais, a saudação dos demais irmãos. Então, está bem presente esses paralelismos e antítese. Olha aí na página 83. Para quem quer aprender grego, tem algumas palavras aqui, ó. Né? Tem algumas palavras na nossa apostila. Né? Epistasso, ordenar e utilizar. Arveston, inútil e útil. Né? Poter, a terceira. Né? Pote e iuvi, outrora doravante, catar anagtem. Então, são as ordenar, pedir. Podia te ordenar, mas eu estou te pedindo. Ele era inútil para você, agora ele é útil. Outrora doravante, por obrigação ou por vontade livre, retirado ou devolvido, por pouco tempo para sempre. Por pouco tempo ficou fora. Agora ele retorna para ficar para sempre. Então, escravo, mas não mais como escravo, agora como um irmão, não só um irmão, mas um irmão amado. Agapetó, amado. Muitíssimo para mim, muito mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Recebe-o como a mim. Põe isso na minha conta, mas tu és devedor de ti mesmo a mim. Por quê? Porque ele o fez cristão. Então, esse pedido de Paulo para que Onésimo não mais como um escravo, nem sim como um irmão amado. Então, a carta, por isso que eu falei para vocês, que parece mais um bilhetinho, né, do que uma carta muito curta, mas as circunstâncias e os problemas tratados aqui, que é importante. Né? Então, não temos dúvida da autenticidade, ninguém levantou dúvida quanto à autenticidade da carta. Dentro de todas elas, talvez não seja a mais curta, escrita de próprio punho, já no fim da sua vida, como ele já coloca aqui, que é um idoso. Né? Então, ela tem esta carga muito forte, né? Apelando para que Filemão receba o seu escravo, agora como um irmão amado. Filemão era coordenador de uma Domus Ecclesia em Colossas, uma cidade situada no Vale Lírico, próxima à Laodiceia e Herápolis, a uns 200 quilômetros de Éfeso, capital da província romana na Ásia. Hoje, suas ruínas se situam a poucos quilômetros de Carapuço e Denizli, da Turquia. Onésimo, quem que era? Seu escravo. E mesmo que o texto não diga explicitamente, ele havia fugido, provavelmente depois de ter roubado, dado algum prejuízo ao seu senhor. Por isso que não é à toa que Paulo vai dizer a ele, né? Se ele tem alguma dívida, coloca na minha conta. Paulo e Onésimo encontram-se na prisão em Éfeso
e o apóstolo dos gentios o evangelizou. Onésimo tornou-se o filho gerado na necessidade. A escravidão era extremamente difundida do mundo grego-romano antigo, especialmente a partir das conquistas de Alexandre Magno. Os escravos eram responsáveis pela maioria dos trabalhos manuais e não tinham direitos civis, permanecendo ao sabor dos humores de seus senhores. Então, a liberdade era adquirida ordinariamente pelo pagamento de uma grande quantia em dinheiro e o escravo, uma vez libertado, adquiria o direito de cidadania. Como ele também se tornava escravo se não pagasse as dívidas. Isso a gente vê os relatos nos evangelhos. Mas ainda comum era a tentativa de fuga. Havia constantes fugas, quase sempre para grandes centros urbanos, onde os fugitivos permaneciam na marginalidade, geralmente praticando furtos. Se o escravo fugitivo fosse descoberto, era entregue a seu patrão, voltava à condição de escravo e às vezes era punido severamente. O escravo, no processo de retorno ao seu senhor, poderia obter a proteção de uma pessoa influente. E aí a nota de rodapé, por exemplo, o caso do escravo fugitivo do século II, protegido por Plínio, jovem, ele escreve 2 cartas a Sabiano, patrão daquele escravo, intercedendo por ele. Parece ser isto o que aconteceu no caso de Onésimo. Uma última possibilidade para adquirir a liberdade era o pedido de asilo no templo, colocando-se a serviço da divindade. A palavra grega, onésimo, significa aquele que é útil. Então, o que Paulo disse na carta? Logo no início, que é aquele que era inútil, no versículo 11, né? Outrora ele te foi inútil, mas agora ele é útil a ti e a... Paulo joga com significado em relação a Filemão e a ele mesmo na prisão. Filemão se tornou cristão por meio de Paulo. Ele é chamado de colaborador de Paulo e é elogiado por causa de sua fé e caridade. Paulo, quando escreve a carta, já era como que está a palavra grega aí? Presbíteros, um ancião idoso, encontra Onésimo na prisão e depois de o haver batizado, manda-o de volta a seu patrão. Paulo retornou diversas vezes à temática da escravidão. Nós temos esse assunto em 1 Coríntios 12:13, refletindo sobre os problemas dos carismas, ele afirma: todos somos batizados no só Espírito para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um mesmo Espírito. Um contexto nitidamente marcado pela iminência da parousia. Lembram desses assuntos, né? Ele exorta os escravos a permanecer na situação em que se encontram no momento de seu chamado. O que importa a Paulo, portanto, não é a mudança social, mas a postura interior de liberdade obtida por meio da fé em Jesus Cristo. Então, Paulo reconhece a escravidão, não a defende naturalmente, mas não pretende uma mudança social estrutural. Para Paulo, a escravidão já está superada pelas novas relações na comunidade. Isso é o que percebemos a partir de Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, veja aqui, aquelas diferenças que nós colocamos ali na segunda carta, elas são superadas em quem? Em Cristo Jesus. E aqui, Gálatas 3:28 também. Assim, ele não nega a existência de diferenças étnicas, sociais, sexuais, mas colocando a ponto de referência em Cristo e na igreja, relativiza as diferenças. Na carta de Filemão, Paulo desenvolve exatamente essa postura. Mandando de volta Onésimo a Filemão, ele reconhece o estatuto jurídico da escravidão do Império Romano, mas, ao mesmo tempo, faz perceber que, no horizonte de Cristo,
a escravidão já está superada nos novos relacionamentos fraternais instituídos pelo Senhor. É claro que, do ponto de vista sociológico, essa postura não está livre de contradição no nível da prática. Em que modo, a partir de agora, Filemão e Onésimo serão irmãos no Senhor? O único critério de análise de Paulo, contudo, é a nova condição em Cristo. Nele, a pessoa livre se torna escrava e o escravo se torna livre. A salvação só acontece mediante a uma verdadeira conversão do Senhor, que deve suscitar relações novas no seio da comunidade cristã, base para a celebração da ceia do Senhor. E permanece, contudo, a ambiguidade de não ter elevado a voz e estruturado um discurso capaz de incidir em profundidade na vida social, exigindo a total abolição de todos os tipos de escravidão. Então, essa questão, escravidão, liberdade nas cartas de Paulo, podem observar embaixo na nota de rodapé, ela tem muitas referências, por exemplo, o termo escravidão, Romanos 8, 15 e 21, Gálatas 4, 24, termo escravo, Romanos 1, 1, 6. Então, olha quantas citações que esse termo escravidão, liberdade, escravo, livre, aparece nas cartas paulinas. Então, é um termo bem interessante, até mesmo para uma pesquisa, e olhar esse modo com que Paulo trata. Ele não desfaz das relações que são próprias da sociedade, mas ele mostra que em Cristo são livres. E esta é a condição que ele pede, então, para que Filemão observe. Eu estou mandando de volta o seu escravo. E esta carta que eu envio não é como as cartas que se enviavam para suplicar para aquela pessoa. Não, é para que ele se torne um irmão amado em Cristo. Então, essas condições são colocadas na carta a Filemão e elas são muito importantes dentro deste contexto que nós estamos olhando. Qual que é o contexto que nós estamos seguindo? Vamos pegar a apostila, fazer uma retomada, já que nós temos um tempo, uma carta muito curta, então nós temos um tempinho, lá na página 55, na página 55, onde se define o corpus paulino, nós vimos então até agora. Vamos lá. Qual foi a primeira carta? Depois. E agora? Então, observando aqui, nós estamos seguindo, podemos dizer, uma cronologia das cartas autênticas, chamadas cartas autênticas. Que falta ainda? E aos romanos. Dentro disso aqui, nós já chegamos no que nós chamamos, até aqui, a carta em que Paulo ele já está idoso, né? A carta da prisão. Lá na página 128, nós temos algumas relações dessas cartas da prisão, que está com considerações finais, mas é importante, interessante a gente olhar agora. Acho que eu até comentei nessa 128. Outra terminologia utilizada com frequência para algumas cartas de Paulo é cartas da prisão. O conceito não é unívoco nem consensual. Paulo sofreu muitas prisões
Eis algumas citações nas cartas proto e deuteropaulinas. Então, a palavra prisão, pilasque, prisão, cárcere, 2 Coríntios 6, 5, 11, 23, propion, aprender, capturar, desvós, algemas. Então, aqui essas palavras que vem trazendo, elas vão nos remetendo às chamadas cartas da prisão. Quais são? O termo carta de prisão é atribuída a quais cartas? Essas aqui? Filipenses também, né? E aí, depois as outras duas cartas, Efésios e Colossenses. Então, dentro dessas questões, dessas cartas, então são as cartas, essas quatro, né? São as cartas chamadas cartas da prisão, porque eles, né, o conteúdo dela demonstra, Filemão está claro, né? Que é uma carta que foi escrita prisioneiro por causa de Cristo e agora se torna prisioneiro em Cristo. Então, voltando então lá na página 55, então dentro dessa cronologia dessas cartas, nós vamos vendo que a chamada cronologia paulina, elas estão especialmente fundadas por essas cartas. Quais são as duas fontes canônicas para se estudar Paulo? As cartas proto paulinas, né? Que são as cartas paulinas. E qual é a outra? Atos dos Apóstolos. Vocês ainda têm que a folha, a atividade de Paulo nas cartas e nos Atos? Então, essa folha, vocês entenderam ela? São os fatos paralelos. Os fatos narrados. Primeiro aqui, na primeira coluna, né? Na coluna com a folha na mão, coluna da esquerda. Está lá, cartas paulinas. E do outro lado, então são os fatos narrados nos Atos dos Apóstolos. Vamos pegar assim. Se vocês olharem as citações dos Atos dos Apóstolos, eles estão numa sequência de capítulos e versículos. Estão na sequência. Então, quer dizer, vamos colocar como referência os Atos dos Apóstolos. E do outro lado, aonde ele aparece nas cartas paulinas. E se a gente olhar aonde ele aparece nas cartas paulinas, é especialmente, ou praticamente, essas cartas paulinas com algumas referências a essas duas. Tá vendo? Então, depois vocês analisam a folha. Então, o que isso está querendo fazer? Um comparativo entre as duas principais fontes paulinas, que são as cartas paulinas, uma fonte para a cronologia paulina, e os Atos dos Apóstolos. Então, vamos olhando não está todo mundo com a folha, mas Damasco, de onde começam as narrativas paulinas, nos Atos dos Apóstolos. Então, depois, onde nós temos esse episódio nas cartas paulinas? Lá na carta aos Gálatas, de forma implícita, a conversão de Paulo. Aí tem algumas narrativas que estão nas cartas que não é mencionado nos Atos. Mas nós temos a fuga de Damasco, que é mencionada tanto no capítulo 9, 23, como na 2 Coríntios 11, 32 e 33. Rumo a Jerusalém também estão nas duas. E aí vem traçando este paralelo. Então, esse caminho que foi descrito por Lucas nos Atos dos Apóstolos, o caminho desenhado por Lucas nos Atos dos Apóstolos, eles vão se repetindo nessas cartas aqui. Entendeu? Aqui não está de forma
porque vai entrando de uma carta para outra, não de uma forma cronológica, mas aí tentando colocar que os Atos dos Apóstolos sejam a nossa cronologia. Então, os relatos dos Atos dos Apóstolos, que eles implicam diretamente naquilo que está aqui. As divergências que aparecem, elas são consideradas, logicamente, no entanto, as semelhanças são muito maiores. Né? Então, o fato aconteceu, ele é narrado por Lucas, e ele é narrado por Paulo. Então, hoje nós falamos dele em sala. Eu ainda não assisti, mas agora eu vi. No final, o Lucas fala com o Paulo assim, você vai escrever, mas você vai escrever de novo. O povo sabe. Como que é a história, né? Assim, isso não é especulações, mas bem provável. Como Paulo viajava, Lucas o acompanhava. Enquanto Paulo estava lá fazendo o que ele precisava fazer, o que Lucas ia fazer? Ia buscar fontes, conversar com pessoas, vendo, numa dessas encontra Maria, conversa com ela, e conversa com o outro. Então, depois ele fazer toda essa apuração, o que ele nos diz lá no início do Evangelho dele, segundo Lucas, só para a gente contextualizar aqui. Muitos já tentaram compor um relato ordenado de fatos ocorridos entre nós, como nos transmitir os que foram testemunhas oculares desde o princípio, e se tornaram o início da palavra. Assim, decidi também eu, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo desde o começo, quer dizer, então, nessas andanças com Paulo, ele aproveitava o tempo para investigar, para conhecer, para saber. Encontrava com os discípulos testemunhas oculares, encontrava com outras pessoas que relatavam. Então, Lucas, ele ordena tudo isso e escreve o seu evangelho. Não vou adiantar aqui, isso é matéria de vocês ainda vão ver, Lucas, mas entre relação a Marcos, Mateus e Lucas, há uma particularidade do evangelho de Lucas. Onde os relatos aqui vão e voltam, Lucas é um caminho. É uma partida. Da onde? Da Galileia para Jerusalém. É o caminho. Qual que é a passagem depois da ressurreição de Jesus mais significativa que nós temos no capítulo 24 de Lucas? O caminho dos discípulos de Emaús. A caminhada dos discípulos. E esse percurso do caminho em Lucas ele é muito interessante. Tanto que um dos primeiros nomes dados aos cristãos, qual vai ser? Caminho. Então, voltando aqui ao assunto sobre essa questão de Lucas, é bem provável. Então, Lucas, quando Paulo estava lá resolvendo os problemas da comunidade, e Lucas estava ali esperando, então ele foi se informar. De posse de tudo isso, então eu resolvi, como ele disse, também escrever. Vou por escrito para ti em boa ordem. Por que isso em boa ordem é importante? Porque a ordem de Lucas é diferente. Nós temos relatos, muitos, que Marcos e Mateus estão no início e Lucas está no final. Ou o contrário. Então, a ordem que Lucas utiliza não é a ordem cronológica, mas é a ordem dos fatos. Os acontecimentos indo, Galileia, Cafarnaum, outra cidade, até chegar em Jerusalém. E ele vai ajustando os fatos dentro dessa caminhada. Isso porque ele dispõe uma boa ordem, como ele diz aqui. Terminados os relatos de Lucas aqui de Jesus, podemos dizer os atos de Jesus, aquilo que Jesus fez,
ele dá continuidade contando o quê? Os atos dos apóstolos, que é os atos da igreja. Baseado especialmente em dois personagens, que é Pedro e quem é Pedro e Paulo? Nós já falamos aqui duas vezes, as duas colunas. Não é por acaso que Lucas vai escolher Pedro e Paulo para falar. Nós temos inicialmente os relatos de Pedro e os relatos de Paulo, e aonde eles se encontram. Então, dentro desta visão, então nós podemos dizer, por fora da imagem do livro 4, podemos dizer que essa possibilidade de como que as coisas aconteceram foram contadas de um modo próprio. Como ele disse, de um modo próprio que ele fez isso mesmo. Paulo não tinha essa intenção, porque ele não estava escrevendo, contando as histórias. O que ele estava fazendo? Exortando as comunidades ao seu ponto, sua forma. Então, se a gente pegar dentro de uma cronologia, possível cronologia, se a gente pode ver, ela difere, se as cartas, nessa ordem, ela está numa possível cronologia paulina, a gente pode perceber, comparando os dois, que a forma com que Lucas escreveu de fato não é uma forma cronológica. Exatamente, Tendo em vista que o que nos dá uma noção de uma certa cronologia são as viagens. Então, a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, a viagem para a morte. Aí aqui nós temos. Mas alguns fatos vão se encaixando. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Pessoal, aquele nosso trabalho, a provinha lá que vocês têm que fazer, vocês podem ler com calma, marca. Fechou, ele fica salvo automático. Ele não apaga, não. Eu coloquei para não apagar, para manter salvo. Mas daí vamos marcando, confere, e aí só depois de tudo pronto, envia. Até que no dia 29. Tá certo? Quem me entrega por escrito, aí pode me entregar quarta-feira, no dia 1º, Esse mês é 30, então no dia 1º de março tem aula, Então, eu não tenho aula com vocês, mas ele pode me chamar e me entregar, que ele entrega por escrito. Mas procurem fazer por lá, quem puder, e enviar. Qualquer problema, me avise, certo? A gente também tem certas coisas que nos escapam, mas aí vocês falam lá. Eu já vi que as pessoas já responderam, mas vamos com calma. Vocês têm, por que eu quis passar agora? E por que eu pedi para entregar na segunda-feira? Porque o fim de semana talvez tenha um pouco mais de tempo para olhar, então passar o fim de semana, resolvo e depois me envio. Pessoal de casa, tudo bem? Tranquilo? Vamos encerrar a aula, volta só 2 minutos. Agradecendo a Deus pela aula de hoje, agradecendo a Deus por essa chuva, que veio tão boa hora, tão necessária para a nossa vida, especialmente a nossa região, que é uma região que necessita muito das chuvas. Bendigamos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, até a nossa próxima aula. Então, amanhã